Nenhum país é uma ilha. É impossível você separar um problema de um país e não levar em conta que pode afetar os outros países. Eu inicio o programa com essa frase, que é de Mariângela Simão, dita em uma entrevista ao portal Outra Saúde, porque ela representa bem a importância da Organização Mundial da Saúde hoje. Em um mundo globalizado, com grande circulação de pessoas e mercadorias entre os países, a solidariedade global e a capacidade de mobilização rápida de várias nações não são apenas importantes, mas condições fundamentais para a proteção da saúde mundial. Recentemente, o presidente americano Donald Trump e o argentino Javier Milei anunciaram a saída de seus países da OMS. O que podemos esperar dessas mudanças? É o que a gente vai discutir no Sala de Convidados, que começa agora. A retração americana, tanto da OMS quanto da ajuda humanitária, vão trazer um impacto grave para a saúde global como um todo. Não há como dizer que não será um baque. É uma mudança feita de maneira muito pouco responsável com a saúde global. É a dimensão de ataque político, de retaliação política. A gente pode enfrentar um enfraquecimento completo da resposta de controle da AIDS. Procura desautorizar aquilo que a Organização Mundial da Saúde representa para o mundo inteiro. E um país que tem os interesses mundiais que os Estados Unidos têm, perderão muito mais do que nós perderemos. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre as mudanças na OMS, Adeline Mendes Pereira, professora e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, e participando da conversa remotamente, Paulo Bus, diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde, o CRIS, da Fiocruz, e Guto Galvão, doutor em Saúde Coletiva e professor adjunto da Universidade de Georgetown. E eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas nossas redes sociais. Então, não vai deixar de participar. Adeline, Dr. Paulo, Guto, que prazer estar com vocês aqui para conversar sobre esse assunto que tem tido uma certa efervescência aí pela grande mídia. E aí é papel mesmo do Canal Saúde fazer uma análise mais aprofundada disso, né? Adeline, acho que a gente pode começar essa conversa falando um pouco da criação da OMS e o que essa criação tem a nos dizer sobre solidariedade internacional. Só para a gente contextualizar, né, em que contexto, em que momento surge a OMS e com quais objetivos, né? Bom, é também um prazer estar aqui, agradeço imensamente o convite, tão bem acompanhada. E vou começar então comentando isso, Iá. A Organização Mundial da Saúde, ela é criada, né, em 1948, no dia que até hoje a gente celebra o Dia Mundial da Saúde, e ela tem esse objetivo de promover a cooperação em saúde global, de produzir algumas linhas e diretrizes para políticas que podem ser implementadas por todos os países do mundo, né? Ela reúne hoje mais de 190 países e tem uma organização, uma estrutura que visa facilitar, né, a implementação de políticas, conectando preocupações globais às realidades nacionais. Muito bom a gente começar já pensando e percebendo esse lugar, né, doutor Paulo? A gente viu na pandemia, acho que ficou mais claro para muita gente que talvez não fique tão debruçado sobre a saúde coletiva, mas ficou muito claro a importância da articulação internacional, né? Queria que você trouxesse um pouco esse olhar de qual é o lugar da OMS hoje em termos de enfrentamento das questões da saúde coletiva. Bom, eu saúdo a você, o Canal Saúde, aos meus colegas que estão aqui, Guto e Adeline. De fato, a Organização Mundial da Saúde tem uma história, tem um legado ao mundo até aqui dos mais importantes. Foi graças à OMS e à campanha internacional encetada pela OMS que nós conseguimos eliminar uma das principais tragédias da história da humanidade, que é a varíola. Quer dizer, a varíola matou 5 ou 10 vezes mais do que a Covid-19, só para recordar isso. E foi uma grande campanha de imunização global que mobilizou os ministérios da saúde do mundo inteiro, com a coordenação da OMS, que nós conseguimos eliminar a varíola, né?
uma outra grande contribuição, queria recordar, nesse mês de março, completou 25 anos, o Tratado de Controle do Tabaco, né, e que o Brasil teve grande participação. Se não fosse a OMS, nós não teríamos reduzido, como reduzimos no mundo inteiro, o uso do cigarro, apesar de agora ter surgido esse modismo do cigarro eletrônico. Mas o uso do tabaco foi reduzido graças a um tratado obtido por todos os países do mundo, com adesão de mais de 180 países. Obviamente, os Estados Unidos da América não aderiu, porque a indústria tabagista americana não permitiu. Então, nós temos este exemplo muito importante, né, que é do controle do tabaco, como uma grande iniciativa, né, da OMS. E temos também o enfrentamento da Covid-19. Esse enfrentamento foi bastante obstaculizado por alguns países, principalmente pelo chamado nacionalismo das vacinas, né? Quer dizer, alguns países do mundo que tinham as empresas produtoras da vacina compraram 4, 5 vezes mais doses do que precisavam. Então, apesar dos alertas da OMS, eles não respeitaram os alertas e consumiram e depois jogaram fora milhares de doses de vacina, milhares, né? Porque compraram em excesso para tentar defender. E o resultado é que esse nacionalismo das vacinas, né, esse processo, ele redundou, ele foi pior para o mundo, porque isso fez com que a Covid-19 se estendesse mais tempo. Enfim, queria ressaltar o papel da OMS e a tristeza com que nós vemos, né, os Estados Unidos da América sair da OMS por motivos fúteis, que não sou eu que estou dizendo que os motivos são fúteis. Todos os analistas mundialmente mostram a futilidade da ação de Trump, que é um ser, não paranoico, um ser, enfim, que tem um projeto pessoal e um projeto da chamada da plutocracia americana, quer dizer, dos grandes ricos do planeta, que devem mandar no planeta, ele, o Musk e outros, né? Então, a saída da OMS é um ato arbitrário, mas que não se resumiu a isso. Eu queria recordar que um dos muitos decretos, dos decretaços, do pacotão de decretos do Trump, foi reexaminar as relações dos Estados Unidos com todo o sistema multilateral, o sistema ONU, né? Saiu do Conselho de Direitos Humanos, saiu do Acordo de Paris, a ameaça sair da Unesco e de outras organizações, da UNFPA, da Organização de População e Reprodução Humana, etc. Ou seja, o que Trump está fazendo é o fechamento dos Estados Unidos, que tem uma história sensacional com relação ao multilateralismo. É um país que tem na sua origem, inclusive religiosa, né, a ideia da assistência humanitária. É um grande país, um grande povo, com maus governos. Eu acho que nós poderíamos falar dos Estados Unidos é isso. E que globalização é essa? Situação, né? E que globalização é essa, né, doutor Paulo, em que os países não se integram, né? Guto, me confirma se está correta essa informação. Você trabalhou na OMS entre 1991 e 2016. Me confirma isso? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente a questão dos investimentos dos países, né, que reflete uma ideia de solidariedade. Como é que isso funciona, assim, para a gente entender também qual é o impacto de um país como os Estados Unidos e o impacto de um país como a Argentina saírem dessa organização? Bom dia a vocês e todo mundo que está nos assistindo. Feliz primavera! Hoje é o primeiro dia de primavera, né? O que nos faz lembrar que, apesar de todos os pesares, o sistema planetário continua funcionando. Pelo menos esse não foi abalado, né? A OMS, você sabe, é uma ideia brasileira, né? Do Dr. Geraldo de Paula Souza. Ele foi o criador da OMS, um brasileiro que participava das negociações das Nações Unidas, na verdade, e teve essa ideia e, junto com outro médico chinês, na verdade, tiveram a ideia de criar a OMS. Foi criada no dia 22 de agosto de 44,
em 48, em Nova York, e aí, a partir daí... Então, primeiro, eu acho que é importante isso, é pessoal para nós, para os brasileiros, né? O OMS é pessoal, é a nossa ideia, a nossa identidade, a identidade brasileira da solidariedade, a identidade brasileira de grande visão, de um país que abraça, que acolhe culturas. Eu acho que isso foi a tradução do Dr. Geraldo de Paula Souza, e acho que a OMS, então, ela marca isso, ela tem essa marca. Quem trabalhou na OMS como eu, teve a sorte de servir a organização por tantos anos, isso transpira nos corredores da organização, isso transpira nas reuniões, transpira no nosso... Quando a gente entra na organização, a gente faz o juramento de abandonar, digamos assim, o partidarismo dos países para poder servir a essa causa internacional. Então isso é muito importante, né? A OMS, ela é o centro desse sistema, ela é realmente o núcleo de todo o sistema de saúde global, e qualquer coisa que afete a ela afeta sistemicamente tudo que acontece. É importante dizer que essa questão de financiamento não é nova, né, da organização, e a organização é subfinanciada. É importante falar isso claramente, não importa muito quantos países pagam ou deixam de pagar, o dinheiro que a OMS tem, comparado à tarefa que ela tem que fazer, é irrisório. E se você for imaginar para cada país, paga uma perela, porque você ter uma segurança internacional sanitária por 20, 30, 40 bilhões de dólares ainda é muito barato, sabe? E, no entanto, o pedido da OMS é muito menor que esse, o cálculo de orçamento, e não consegue mobilizar. Ora, são 190 países. Se 2, 3, 10 resolvem sair, será que os outros não podem botar o dinheiro e resolver o problema para manter essa secretaria, para manter essa ideia, né? Principalmente o Brasil, que é o reflexo da ideia brasileira. Então, a contribuição dos países e a organização, ela tem baixos e altos nessas questões. É muito importante também salientar que, independente da saída ou entrada de país, tem muitos países que às vezes passam por situações econômicas muito difíceis, que a organização é muito solidária em fazer escalonamento da dívida e paga um pouquinho enquanto vai tendo recursos e tal. Mas eu acho que essa ideia de que o bolo de recursos que a OMS precisa para continuar operando no mundo moderno não estava disponível, não está disponível, e se os outros países não criarem um mecanismo de financiamento efetivo, não vai estar disponível e nós vamos continuar tendo problema desse gênero, independente de quem saia ou quem entre na conversa. Olha, eu não sabia que tinha um brasileiro envolvido na criação da OMS, achei a informação super interessante. Vamos trazer uma reportagem para acrescentar aqui a nossa conversa. Qual o impacto da saída dos Estados Unidos da OMS, uma vez que ele é o maior doador de recursos para a organização? O repórter Alessandro Vieira foi procurar saber. A saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde foi anunciada no primeiro dia de mandato do presidente Donald Trump. Uma decisão que muda a ordem que conhecemos na saúde global. Não há como dizer que não será um baque. Será um baque, vai ser ruim. A melhor coisa que poderia acontecer seria o Trump retroceder e continuar financiando a OMS. E não é só pela questão do dinheiro, é pela presença de um país do tamanho dos Estados Unidos e com a projeção que a presença dos Estados Unidos tem na maior parte do mundo. Existe uma projeção do poder americano sobre o mundo todo. Os Estados Unidos ocupam hoje o lugar de principal financiador individual da OMS. O país deve se retirar da organização em 12 meses e, a partir daí, realizar o corte de recursos. Diante deste cenário, os impactos são preocupantes. Quando colocamos na ponta do lápis, trata-se de uma perda de quase 20% do orçamento da OMS. Então, de um lado, existe essa perda objetiva de financiamento, que obviamente constitui um problema para um organismo que já é subfinanciado,
Mas eu acredito que há uma segunda dimensão muito importante também, que é a dimensão de ataque político, de retaliação política. E essa dimensão, ela procura desautorizar aquilo que a Organização Mundial da Saúde representa para o mundo inteiro. As consequências ainda são difíceis de prever. Além da perda do financiamento, profissionais norte-americanos que trabalhavam em conjunto com a OMS foram chamados de volta ao país. E já existe a interrupção de programas de saúde que estavam em andamento em diversas partes do mundo. É um impacto que vem em conjunto, né? Que vem em conjunto justamente, por exemplo, com o anúncio do fechamento, e ainda está em discussão, da USAID, que é a Agência Americana para Ajuda Humanitária. Então, o recurso americano, por exemplo, que apoia nesses países, vai gerar impactos à saúde também, né? Então, a retração americana, tanto da OMS, quanto da ajuda humanitária, quanto dos direitos humanos e da COP, em conjunto, eu acho que vão trazer um impacto grave, principalmente para os países de mais baixa renda, mas para a saúde global como um todo, porque na saúde a gente está interconectado, né? Então não tem, se avança a situação de uma doença específica, né, de uma situação ruim em um país, você pode gerar ali epidemias, né, que podem se extravasar e atingir o globo como um todo. Na esteira dos Estados Unidos, a Argentina também anunciou a saída da OMS. O Javier Milei, presidente da Argentina, que é discípulo do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, se ele deixa a Organização Mundial da Saúde, e, na verdade, a Argentina só perde, porque, diferentemente dos Estados Unidos, que asseguram uma parte importante do financiamento da Organização Mundial da Saúde, a Argentina tem uma contribuição insignificante. Então, ela sai da Organização Mundial da Saúde, ela não economiza nada, mas ela deixa de receber diversos programas promovidos para a OMS. Então, é claramente um gesto contrário à saúde pública argentina. Do outro lado, os Estados Unidos também têm muito a perder. Os Estados Unidos perderão uma fonte de conhecimento do que está acontecendo no mundo, que é patrocinado pela OMS. E um país que tem a economia dos Estados Unidos e que tem os interesses mundiais que os Estados Unidos têm, perderão muito mais do que nós perderemos. Um momento que pode ser oportuno para que, em busca de soluções, outros países ganhem protagonismo. Isso torna a OMS mais plural, permite que outros países que não tinham tanta participação possam participar de maneira mais efetiva das suas decisões, da sua organização e também do seu financiamento. E acho que pode haver ganhos para o mundo todo essa mudança. Infelizmente, é uma mudança feita de maneira muito pouco planejada por parte dos Estados Unidos e muito pouco responsável com a saúde global. Adeline, assistindo a essa reportagem, eu fiquei pensando em Milton Santos quando ele fala por uma outra globalização, né? E um pouco daquilo que eu também comentei no iniciozinho do programa, assim, em que medida essa saída dos Estados Unidos e também da Argentina, politicamente, coloca uma perspectiva ainda pior dessa globalização que a gente tem hoje no mundo, que é contra a solidariedade, que é o desequilíbrio entre os países, né, e o lugar da OMS nesse plano, né, de uma globalização cuja solidariedade seja a tônica principal, né? Sim. É excelente você trazer esse ponto, Yasmin, porque o que a gente vive hoje, o que Milton Santos já dizia, né, é que a gente vive uma globalização perversa. Né? Existe a globalização do capital, a globalização financeira, mas a globalização da cidadania social, na verdade, ela nunca aconteceu. Né? Os limites continuam sendo dados e a gente tem provas disso todos os dias nos canais a respeito dos problemas relacionados às migrações e às restrições de direitos nesse sentido. Migrações, inclusive, que estão sendo promovidas em função de conflitos armados, de questões climáticas, mas enfim, voltando aqui ao ponto, né? É super importante você trazer isso, né? Tem tudo a ver com o que acaba culminando em pandemias que a OMS precisa resolver, de certa forma, né? Claro, sim, e também a questão da saúde, né, de pessoas migrantes, de refugiados, de pessoas em situações de deslocamento, também é um tema que é
de importância internacional e também abordado pela OMS, né? Uma das suas frentes de trabalho, assim como as doenças não transmissíveis, as doenças crônicas, a preparação e resposta a emergências sanitárias, a questões relacionadas aos temas de saúde de uma maneira geral. Mas, enfim, só que não queria perder a oportunidade de conectar essa questão, né, dessa perversão, dessa perversidade, dessa globalização que se torna cada vez mais perversa e, inclusive, em alguma medida, uma antiglobalização, para aqui retomar um termo que o Paulo Bus já citou no nosso primeiro bloco, né? Enfim, os Estados Unidos, que sempre foram um dos grandes protagonistas nesse esquema de poder, né, e que sempre quiseram utilizar de alguma maneira desses organismos multilaterais para sustentar o seu poder, para ampliar o seu poder, eles agora vão numa direção contrária, né? Numa direção de, não, agora nós vamos atuar para nós mesmos, enfim, e aí nos retiramos desse processo como se, né, na intenção de enfraquecer, né, esse órgão, enfraquecer a saúde internacional, enfraquecer a saúde global, tornar todo esse sistema mais frágil e, inclusive, impulsionando que outros países, como o caso da Argentina, sigam essa direção por uma menor solidariedade entre os povos, né, por um enfraquecimento dessa noção de uma cidadania global. Enfim, esse é um ponto muito importante. A questão do papel da OMS para a promoção de uma solidariedade global é realmente um tema fundamental. Doutor Paulo, assim, trazendo até um gancho aí com o que a Adeline está falando aqui, eu acho que é importante a gente ressaltar a fala do Gonzalo Vecina, que na reportagem diz, não é só pela questão do dinheiro, né? É pela presença de um país do tamanho dos Estados Unidos, com a projeção que ele apresenta na maior parte do mundo. E aí, quando ele sai, ele, na verdade, pode abrir o protagonismo para outros países? Você imagina que esse espaço possa ser ocupado dessa forma? Sem dúvida alguma, eu acho que o Guto já chamou atenção, é preciso que os países que permanecem corretamente na OMS, tal como o Brasil, como ele citou, mas nós poderíamos citar a China, poderíamos citar a poderosíssima Europa, né, que agora pretende gastar a ninharia de 850 bilhões de euros, 1 trilhão de dólares, quase, 6 trilhões de reais para se rearmar para a destruição e nenhum tostão para o desenvolvimento e a saúde. Então, como é que a França, a Inglaterra, o Reino Unido, a Alemanha, poderosas, economias vibrantes, que já não são mais tão vibrantes, claro, quer dizer, economias que deveriam suprir a saída dos Estados Unidos. Não, eles resolvem aplicar em arma, por causa da Ucrânia, ignorando, por exemplo, o gasto de arma que está acontecendo em Gaza, explodindo crianças. Ontem mesmo, um ataque israelense em Gaza. Ou seja, a guerra está consumindo o dinheiro do desenvolvimento e da saúde. É ninharia, como diz o Guto, sabe, 100 milhões de dólares para qualquer desses grandes países que cobririam o déficit americano em relação à OMS. Mas o pior é que a saúde não é só dependente da OMS. A saúde não é só dependente dos sistemas de saúde. A saúde é socialmente determinada, economicamente determinada, ambientalmente determinada. E quem detém hoje o projeto civilizatório maior, que cuida de todos esses elementos que são determinantes da saúde, chama-se Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que estão esquecidos, que estão ensombrecidos na sua proposta. O ano passado, as Nações Unidas fez uma reunião chamada Summit do Futuro, Cúpula do Futuro, e resultou o Pacto pelo Futuro. Todos os países do mundo aceitaram esse pacto, que era o quê? Era retomar a Agenda 2030, retomar redução da pobreza, acabar com a fome, reduzir as desigualdades globais, melhorar o trabalho, melhorar oceanos, água, saneamento, ar, que são elementos de saúde. Sem isso não há saúde. Se você não tiver um planeta socialmente, ambientalmente saudável, se você não tiver um
planeta saudável, você não vai ter saúde. Você pode ter 450 milhões de hospitais com equipamentos, gente super qualificada, a mortalidade não vai se reduzir por causa dos sistemas de saúde. É uma temeridade, O que realmente. vai, né, tudo que nós precisamos é retomar a Agenda 2030. Que já está na porta, né? Já está logo ali, né? Não, faltam 5 anos, não é? Esse velho, como eu brinquei um dia desses, esse velho professor emérito aqui da Fiocruz, eu quero lançar uma campanha de retomada da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nem que seja sozinho, nem que seja o nosso grupo da Fiocruz, o CRIS, não importa. Não podemos calar diante da calamidade que é 2,47 trilhões de dólares sendo gastos em armamento. Essa é a globalização que está posta, né? Essa é a grande questão. Em armamento e zero para o desenvolvimento. Isso é inaceitável. Com certeza. A gente tem que denunciar isso aqui nesse programa e denunciar em todos os lugares. E quem lidera esse processo é o chamado Ocidente civilizado, Estados Unidos da América e Europa. Acabou, a Europa acabou, os Estados Unidos estão acabando. Esses impérios, eles são impérios de destruição, gente. Nós temos que denunciar isso. E a prova, eu não tenho que criar provas específicas. O gasto em arma versus o não gasto em desenvolvimento mostra isso claramente. E nós temos que nos indignar com isso e expressar a nossa indignação. Com certeza. Guto, trazendo já essa indignação do Dr. Paulo Busch na pergunta que eu vou te fazer, porque, na verdade, eu acho que, na verdade, a gente precisa explicar para quem está em casa e que não está aprofundado nos estudos sobre saúde coletiva, sobre saúde pública, a questão da Argentina, né? A Argentina sai da OMS, mas não sai da OPAS. E aí eu queria que você explicasse o que significa isso, né? Em que medida acaba sendo uma saída para inglês ver, vamos usar esse termo assim, né? Como é que você pode explicar para quem está em casa e não entende muito desse assunto, o que diferencia estar na OPAS, estar na OMS, o que acontece com a Argentina com isso? Boa pergunta. Eu, na verdade, queria fazer... Tem duas dimensões disso, né? A primeira dimensão, eu queria lembrar aqui que o multilateralismo é uma face de uma moeda, como dizia a embaixadora Madalena Albright, ex-secretária de Estado americano, ela falava, o multilateralismo é uma face de uma moeda, a outra é o bilateralismo. Ou seja, você não tem bilateralismo sem multilateralismo, você não tem multilateralismo sem bilateralismo, e um influencia o outro. É um pouco nesse jogo que países, pelas relações bilaterais, se comportam de uma ou outra maneira nas relações multilaterais. Esse é um princípio básico do multilateralismo, entendendo o multilateralismo como aquele que vários países têm a voz igual para aquele destino. No caso específico daqui da região, é importante entender que essa região ela tem um escudo protetor de qualquer coisa que passe na OMS. A OMS tem várias regiões do mundo, todas elas dependem, inclusive economicamente, da sede de Genebra, da OMS, mas na região das Américas, como a OPAS existia anteriormente à OMS, aliás, foi a OPS que organizou a OMS, né, ela existia desde 1900, então ela é um escudo, porque ela é uma estrutura prévia da região que continua existindo, né, ela tem esse valor, ela existe independentemente da OMS. Amanhã acabar a OMS, espero que nunca aconteça, a OPAS continua existindo porque ela é uma estrutura regional do sistema interamericano e também como uma oficina chamada Oficina Sanitária Pan-Americana, que foi o grande, vamos dizer assim, a grande feito foi o tratamento sanitário da área do Canal do Panamá, que permitiu estabelecer o Canal do Panamá,
que mudou todo o comércio internacional e essa relação com o desenvolvimento. Então, é importante entender que essa não saída da OPAS, e eu espero que assim continue, não só da Argentina, os Estados Unidos também não saiu da OPAS, né? Tem a ver com essa diferente origem e diferente natureza de relação na região. É uma região que, por sorte, ela tem essa proteção, esse escudo sanitário, e como vocês sabem, hoje nós temos um excelente e muito competente diretor dessa organização, brasileiro, e que então também nós nos sentimos, eu muito solidário com o que está acontecendo, obviamente, mas por enquanto nós contamos com esse triplo escudo, né? É uma excelente uma organização historicamente da região, que protege, é uma organização da qual eu sou muito orgulhoso de ter sido parte, de participar de um saneamento institucional, digamos assim, no bom sentido, como é que se diz? Modernização administrativa. Então, é uma máquina muito mais moderna do que todo o sistema das Nações Unidas. Nós perdemos 5 anos, investimos 5 anos de exercícios administrativos para modernizar a máquina da OPS. Então, é uma máquina moderna, muito mais eficaz do que o restante e com uma liderança excepcional, uma pessoa que mudou a saúde pública no Brasil e vai mudar a saúde pública da região. Então, nós temos esse escudo regional e temos essa característica bilateral da região, que é completamente diferente do resto do mundo, né? Tem uma característica, por exemplo, na África, a regional da África, ela não abrange todo o continente africano, né? Ela tem uma outra característica, é uma coisa nova, que surgiu com a OMS, então tem uma estrutura, digamos assim, muito mais recente, com toda a ajuda que as Américas prestou. E assim a Europa já tinha uma tradição de colaboração, mas não era a OMS, então estabeleceu, são muitos países, são mais países do que a região. Então, esse é um pouco o meu take nisso, né? Muito bom. Uma aula pra gente. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, como ficam os programas de saúde financiados pela OMS com a saída dos Estados Unidos. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre as mudanças na OMS. Comigo no estúdio para essa conversa, Adeline Mendes Pereira, professora e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Paulo Bus, diretor do Centro de Relações Internacionais em Saúde, o CRIS, da Fiocruz, e Guto Galvão, doutor em Saúde Coletiva e professor adjunto da Universidade de Georgetown. E você que ainda não participou do programa hoje, me manda suas perguntas e seus comentários pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Programas de saúde implementados principalmente nos países mais pobres dependem de financiamento americano e através da OMS. E no Brasil, até que ponto os nossos programas de saúde dependem desses recursos? Uma ameaça global. É assim que a Organização Mundial da Saúde define a saída dos Estados Unidos da OMS e o impacto que isso pode ter no financiamento de políticas de saúde. Entre eles, programas consolidados de combate ao HIV. A medida atinge iniciativas como o Plano de Emergência dos Estados Unidos para o Alívio da AIDS, o PEPFAR, na sigla em inglês. Alguns países onde o programa está presente já começaram a sentir os impactos. De acordo com a organização Médicos Sem Fronteiras, na África do Sul, por exemplo, serviços de HIV/AIDS foram suspensos por organizações não governamentais. A gente olha com muita preocupação a possibilidade de alguns países interromperem o fornecimento do tratamento para HIV, porque se a gente interrompe o tratamento, a carga viral pode voltar a aumentar daquele indivíduo e pode aumentar com vírus que fogem do controle do medicamento que ele estava usando anteriormente. Então isso pode aparecer uma resistência a esse antirretroviral e necessitar, assim, de outro esquema que muitas vezes é mais dispendioso, mais caro ou que tem mais efeito colateral. 75% do programa para HIV da Organização Mundial da Saúde é financiado pelos Estados Unidos.
O acesso ao tratamento é oferecido para a população de países de baixa e média renda. Na prática, nós estamos falando de mais de 30 milhões de pessoas que vivem em diversas partes do mundo e que são diretamente beneficiadas com o investimento. Segundo especialistas, as mudanças na OMS podem retroceder em décadas de progresso no combate e prevenção ao HIV. Se a gente pega, por exemplo, países que estão na fronteira, né, de toda essa discussão do mundo, a gente com certeza pode ter aumento na prevalência de novos casos de HIV/AIDS, né, novos óbitos por AIDS. Então, a gente pode enfrentar, pensando os países mais pobres, mais periféricos, né, no mundo, um enfraquecimento completo da resposta de controle da AIDS. No Brasil, o PEPFAR financia ações para facilitar o acesso a autotestes e colabora com instituições para a implementação de projetos de conscientização e prevenção. Em um comunicado, a UNAIDS Brasil reitera que o Sistema Único de Saúde garante acesso universal e gratuito, ininterrupto, e serviços de saúde, incluindo diagnóstico, tratamento e prevenção do HIV a todas as pessoas que vivem no Brasil. Hoje, o Sistema Único de Saúde financia todo o tratamento e cuidado para o HIV, desde a compra dos medicamentos até a distribuição e cuidado assistencial na ponta, que quem faz são os municípios. Então, hoje, o nosso programa de HIV é um programa de HIV muito forte, construído ao longo de décadas. É um país que é gratuito, a distribuição, o acesso a esses medicamentos. A Fiocruz tem uma participação essencial nessa produção e nessa distribuição dos medicamentos, e certamente a gente vai conseguir se subsistir, conseguir financiar o nosso programa com muita tranquilidade a partir dos próximos 2 anos, mesmo sem a participação da OMS. Hoje, cerca de 1 milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil. O país é um líder internacional na resposta ao HIV. O Brasil é um país que tem a capacidade produtiva dos seus programas de HIV, ele tem uma capacidade de reorganização. O nosso Ministério da Saúde é um Ministério da Saúde forte, robusto. O Sistema Único de Saúde ele é completamente autônomo a esse processo. Então, não há risco para o Brasil. Mas o Brasil também vai precisar ser solidário com os outros países também para aumentar a sua zona de influência. SUS se mostrando, né, com alguma autonomia aí para poder manter esses programas que são importantes, né, e até que trazem um reconhecimento já internacional para o Brasil nesses tratamentos. Aí eu quero trazer aqui a participação da nossa audiência. O Rodinei mandou uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Obrigada, Rodinei, pela sua participação. Ele diz o seguinte: estou 100% solidário com tudo que o Dr. Paulo Buis disse sobre o absurdo dos altos investimentos em guerra, armamentos, em contrapartida ao baixo investimento em desenvolvimento, principalmente que beneficiam o conjunto da humanidade, o que ajudaria numa maior pacificação. E aí, já aproveitando a deixa para te encaminhar mais uma pergunta, doutor Paulo, é dito na reportagem que a África do Sul, em alguns países na África do Sul, um dos países da África, os serviços de HIV/AIDS foram suspensos por organizações não governamentais. Em que medida há um efeito especulativo já? Ou seja, porque a OMS só sai efetivamente, os Estados Unidos só saem efetivamente ano que vem, não é isso? Mas os Estados Unidos já suspendeu a ajuda do PEPFAR, que é o programa de apoio à AIDS no mundo inteiro, já suspendeu na África. Acabou o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, é o ministro das Relações Exteriores, acabou de anunciar, entrou agora no noticiário, enquanto nós estamos aqui falando, que 83% dos programas da USAID, da Agência de Ajuda dos Estados Unidos, foram cancelados, 83%. Eu falei com nossos amigos em Moçambique, um país de língua portuguesa na África. Moçambique cancelaram todo o dinheiro que sustentava. É um país que tem 20% ou 19% das pessoas têm o vírus da AIDS. É uma letalidade, é uma prevalência altíssima. E os Estados Unidos simplesmente retirou o dinheiro que apoiava tanto diagnóstico quanto tratamento básico de AIDS em Moçambique. Então, essas informações
são de hoje, né? E elas representam uma irresponsabilidade do governo do senhor Trump brutal, porque ele será o responsável pela piora da situação das pessoas portadoras do HIV e da AIDS em todos os países do mundo, já que nós vamos ter que correr, né, e preparar essa resposta ser substituída por outros países. E eu queria chamar a atenção sobre BRICS. Né? O BRICS tem Índia, China, Rússia, Brasil, África do Sul, sendo que China e Índia são os maiores produtores de genéricos do mundo. Então, se o BRICS decidir, de fato, substituir os Estados Unidos nesse tratamento de AIDS, ele pode, os países de BRICS podem, depende de decisão. E isso está na mão do governo brasileiro, que detém a presidência de BRICS. Nós estamos propondo que duas coisas aconteçam em BRICS. Primeiro, que BRICS aumente todas as contribuições à OMS, e isso seja uma decisão da reunião de BRICS aqui do Brasil, sob a presidência do Brasil, que BRICS é presidido pelo Brasil esse ano. E o segundo, que estude a possibilidade de substituir o PEPFAR, isto é, o Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras do HIV/AIDS no mundo. Por quê? Porque esse dinheiro não sai dos Estados Unidos. O dinheiro circula, as compras são de empresas americanas. Então, os países BRICS podem fazer as compras dentro de China e Índia. Manter o dinheiro de doação para essa pandemia de AIDS, que é uma pandemia, não é? Manter o dinheiro entre os produtores públicos e privados desses grandes países de BRICS. Então, nós temos a solução na mão. Vai depender da responsabilidade dos países BRICS em tomar algumas medidas que substituam os Estados Unidos, incluindo o financiamento da OMS, a meu ver, e a substituição do PEPFAR, que é o Programa de Assistência para Portadores de HIV/AIDS. Está na mão de BRICS. Professora, além de super interessante a fala do Sorães, né, quando ele fala dessa solidez que o SUS tem hoje, né, em proteger o Brasil dessas oscilações internacionais da globalização, tem um elemento importante que é o papel da OMS no financiamento desses programas, como o Dr. Paulo está falando, principalmente em países pobres, né, o continente africano, em que muitos países têm grande parte da sua população acometida pela AIDS, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho que outros exemplos que a gente tem de programas de tratamento que a OMS apoia e financia mundo afora, que você acha que possam ter impactos mais profundos com essa saída dos Estados Unidos. Excelente. Primeiro, eu só queria concordar com Paulo Buis a respeito da importância e do papel estratégico que BRICS podem ocupar na OMS com a saída dos Estados Unidos. O Guto Galvão também já tinha destacado isso, né? Existem caminhos e os caminhos estão nos países membros, né, que agora ocupam a alcançarem maior protagonismo e participarem mais efetivamente, inclusive podendo decidir novos rumos para os caminhos, para os papéis, para a atuação da OMS no mundo, né? E aí eu quero fazer essa conexão com a sua pergunta. Que novos rumos seriam esses, né? Alguns de nós e algumas das nossas pesquisas, algumas vezes, já apontou que era necessário um papel da OMS mais conectado com as realidades locais, né? Fortalecendo ainda mais as capacidades de cada um dos países em gerir, em governar as suas políticas e políticas alinhadas à realidade, aos contextos loco-regionais. Enfim, então, e aí nesse sentido, a gente tem alguns exemplos na América Latina. Recentemente, uma estudante minha de mestrado concluiu uma análise estudando programas relacionados à amamentação. E aí ela olhou a influência das diretrizes da OMS e de outros organismos multilaterais sobre as políticas de apoio às mães que amamentam e à amamentação e aleitamento materno em alguns países da América Latina. E, de fato, existe uma importância, uma influência bastante positiva na estruturação desses programas, independente do sistema de saúde que está presente em cada um desses países. E aí eu nem vou à África, Yasmin, vou ficar aqui na América Latina. A América Latina hoje é uma das regiões mais desiguais do mundo.
Nós temos o Brasil, nós temos Cuba com sistemas universais, mas nós temos vários outros países da América Latina que têm sistemas extremamente fragmentados, de base corporativo-meritocrática e que produzem muitas pessoas desassistidas ou assistidas com diferentes graus de acesso. Nesses países, a influência de programas estratégicos da Organização Mundial da Saúde para garantir ao menos mínimos de acesso à saúde em diferentes áreas é fundamental. E aí, bom, citei a amamentação como exemplo, mas existem outros para controle de algumas doenças crônicas mais prevalentes, como hipertensão e diabetes, para controle de algumas doenças negligenciadas, também de bastante prevalência na região das Américas. Enfim, nós queremos uma OMS mais forte e mais conectada com a realidade dos países, que reconheça cada vez mais as desigualdades como um problema de saúde pública e um problema de saúde global, e que alinhe as suas próprias perspectivas para melhorar e ampliar as capacidades desse país. Nós queremos também, enfim, que o Brasil participe disso ainda mais, né? Com o know-how que a gente tem, com a capacidade acumulada, com o sistema, com toda a nossa experiência em construir um sistema de saúde público, né, universal, descentralizado, integrado, com base na atenção primária e na estratégia de saúde da família. Guto, como é que você avalia essa mudança no tabuleiro aí, né? Pensando em BRICS, pensando em todas essas guerras que estão acontecendo atualmente no mundo, né? E o quanto que isso também mobiliza a OMS, o quanto que isso mobiliza a questão da solidariedade e que, infelizmente, como o Dr. Paulo Busch trouxe, na verdade, acaba sendo muito atroz, né? Porque a atenção que se dá para a paz é muito inferior, muito menor do que o que está se dando para a guerra hoje no mundo. Como é que você avalia os próximos anos diante dessa perspectiva de mudança e movimento nesse tabuleiro? Bom, eu não sou muito, digamos, tomando a base de hoje, ninguém pode ser muito otimista, né? Porque tem desafios enormes aí pela frente. Mas, na verdade, quando você olha todo o avanço que nós conseguimos, né, como raça humana nos últimos anos, não que a gente também não tem novos desafios, mas nós nunca tivemos uma mortalidade infantil tão baixa, nós nunca tivemos uma expectativa de vida tão alta, mesmo a pobreza diminuiu muito, não a inequidade, a pobreza diminuiu muito, e esses são dados importantes, e exatamente é nesse contexto que o multilateralismo nasce, e muitos desses resultados têm a ver com esse multilateralismo. E tem a ver com essa solidariedade, com essa encontrando formas de fazer isso. Eu acho que está acontecendo uma conversa, um amadurecimento dessa nova realidade. Eu tenho certeza que a próxima Assembleia Mundial de Saúde vai ser um espaço importante de avaliação dos países. Uma coisa que nós aprendemos na organização é que os países sempre são muito inteligentes, eles sempre acabam tomando a melhor decisão, e é um pouco vitória da democracia, né? Então eu acredito que os países reunidos agora em maio, em Genebra, vão tomar uma decisão importante. Eu acho que tanto do ponto de vista de financiamento imediato tudo isso que foi citado, que é fundamental e cobrir os déficits que existem. E nós temos exemplos, eu vou dar só um exemplo, na questão, por exemplo, climática, em que houve um déficit financeiro importante para continuar as atividades da Convenção de Clima. O senhor Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, arcou com as despesas do bolso dele, disse: eu pago, não tem problema. Quanto é? 100 milhões, está aqui o cheque, pode continuar. Então estamos esperando que alguém, né, possa fazer esse mesmo gesto. Não é o ideal, obviamente, eu volto a insistir que nós, para ter segurança sanitária, precisamos de uma estrutura sólida, estável e de longo prazo, mas é uma forma de resolver o problema. Então, a minha perspectiva, eu acho que nós vamos encontrar, os países vão conversar, estão conversando e vão encontrar uma solução inteligente. Crise do ponto de vista dessas estruturas, na verdade, e eu aprendi isso com uma grande crise que nós tivemos que enfrentar na OPS, em razão de problemas políticos eleitorais, quando elegemos
uma das melhores diretoras que a OPS teve, a doutora Mirta Roses, mas ela enfrentou uma oposição severa e de vários países, e diante dessa oposição foi que surgiu esse movimento de modernização da organização, e hoje é o que nos defende, né? Então eu acho que as crises, elas também são oportunidades de crescimento. Lógico que ninguém quer ver uma abundância de efeitos negativos, mas a crise, ela é uma oportunidade de crescimento. Eu acho que todas as organizações não são perfeitas e todas as organizações podem melhorar. Então, acho que nesse momento vai haver uma espécie de diálogo dos países, vão se encontrar formas de melhorar. Eu tenho certeza que o sistema multilateral vai sair ganhando desse desafio, e que espero que, assim como foi em outros momentos, se encontrem soluções. É importante também lembrar aqui o papel do Brasil mais uma vez. O Brasil, o SUS, ele não nasce assim do nada, né? O próprio Dr. Geraldo de Paula Souza, ele criou em São Paulo uma rede de centros de atenção no começo dos 1910, e que foi um precursor dessa, não só ele, mas vários outros no Brasil tiveram também isso, e criou essa ideia, né, da saúde, da rede, do trabalho, da sustentabilidade, de dar proteção. Isso também aconteceu em inúmeros países, até patrocinado pela própria Fundação Kellogg, Fundação Rockefeller, que dava muita força a isso naquele momento. Então, essa ideia de ter uma proteção social para o desenvolvimento, para alcançar, como o Paulo falou, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e outros objetivos que são aspiracionais, não são objetivos pragmáticos, programáticos, são aspiracionais, dependem da compreensão dessa rede. Os mecanismos tipo G20, BRICS, etc., são mecanismos essencialmente econômicos. Então, eu queria só, para finalizar, lembrar que nós estamos às vésperas de uma grande discussão que vai acontecer na Espanha, que é sobre o financiamento do desenvolvimento sustentável. Hoje existiu esse diálogo lá, prévio à Agenda 2030, e agora na Espanha vai se realizar um novo documento, um novo frame do financiamento do desenvolvimento. Parte da discussão que está nesse documento é o desenvolvimento científico e tecnológico, que ele é essencial para o financiamento. Se você não desenvolve ciência e tecnologia nesse mundo econômico, você não consegue gerar valor e fazer a economia crescer, e com isso ter o dinheiro para os programas sociais. Então, esse é um tema central. E o outro tema central é exatamente o tema da proteção social, saúde, educação e atenção, principalmente daqueles que são as populações em situação de vulnerabilidade, como o pessoal sem teto, as populações abandonadas, aquelas que foram discriminadas em razão da invasão de territórios. Quer dizer, todo esse conjunto está nessa discussão do financiamento e vai ser um ponto central para isso. Bom, a gente tem menos de 2 minutos, 1 minuto e meio praticamente, mas eu queria fechar o programa, doutor Paulo, se você puder dizer rapidamente, trazendo uma questão que eu acho importante. A Fiocruz, já há algum tempo, vem trabalhando essa política Sul-Sul que o presidente Lula propôs lá no segundo mandato, né? Queria que você me dissesse muito rapidamente qual é a perspectiva com essa saída dos Estados Unidos de talvez o Brasil estar se fortalecendo nessa relação, assim como outros países da região Sul, né? Essas parcerias. Eu acho que o Brasil está se fortalecendo. A Anísia deixou um legado importante a esse respeito. O novo ministro Padilha acredita nesse elemento da cooperação internacional como parte da política exterior brasileira, e a Fiocruz está plenamente engajada nisso. Mário Moreira, nosso presidente, que toma posse já 4 de abril para um novo mandato, esteve o ano passado, por exemplo, visitando a União Africana, e nós vamos abrir um escritório da Fiocruz na União Africana, em Addis Abeba, para coordenar as atividades da Fiocruz na cooperação internacional, particularmente com os países de língua portuguesa, mas também com outros países francofônicos e anglofônicos da África.
Vamos torcer. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês aqui hoje, Adeline, Paulo Bus, Guto. Que prazer estar com vocês aqui fazendo essa discussão tão elementar para a saúde coletiva mundial. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde ou um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, é só acessar o aplicativo ou a plataforma do Canal Saúde na internet. Lá você também encontra um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. A gente se vê.